Os empregados de uma fábrica do tipo da Ford podiam exercer seu poder, abre aspas, inconveniente, fecha aspas, e forçar os gerentes a negociarem um modus vivendi suportável e a fazer acordos, desde que todos os lados reunidos à mesa de negociações soubessem que eles, os subalternos, assim como suas contrapartes, não tinham outro lado para onde ir e precisavam chegar a um acordo. Os donos e os acionistas dependiam da boa vontade dos trabalhadores para garantir suas rendas, como da mesma forma os trabalhadores dependiam dos empregos oferecidos para se sustentarem. Hoje, isso não é mais assim. Um lado, abre parênteses, não o outro, fecha parênteses, está dolorosamente consciente de que seus sócios de negociação podem deixar a mesa a qualquer momento. Um empurrão a mais e os sócios móveis podem simplesmente levar seus pertences para outro lugar e não restará ninguém com quem negociar. Para aqueles na posição mais fraca, o único método de manter os gerentes móveis e os acionistas voláteis no lugar, abre parênteses, e assim assegurar seus próprios empregos por mais algum tempo, fecha parênteses, é atraí-los, abre parênteses, por meio de uma comprovação convincente de sua própria fraqueza e falta de resistência, fecha parênteses, para vir e ficar. A incerteza em que a nova mobilidade da elite global lançou a multidão dependente da vontade de investir da elite tem uma capacidade autoperpetuadora e autorrealçante. As estratégias racionais, inspiradas por esse tipo de incerteza, aprofundam a insegurança ao invés de mitigá-la e aceleram a desintegração da ordem normativamente regulada. Abre aspas. Précarité aujourd'hui ou partout, fecha aspas, asterisco, concluiu Pierre Bourdieu. Asterisco, a precariedade hoje está em todo lugar. Abre parênteses, nota do tradutor, fecha parênteses, fim do asterisco. Isso resulta, em parte, de uma política deliberada de, abre aspas, precarização, fecha aspas, iniciada pelo capital supranacional e cada vez mais extraterritorial, levada a cabo de maneira dócil pelos governos de estados territoriais deixados com pouca escolha, e em parte é o sedimento da nova lógica de ofertas de poder e autodefesa. A precariedade é hoje o principal bloco construtivo da hierarquia de poder global e a principal técnica de controle social. Como Bourdieu enfatizou, não é provável que sejam feitas reivindicações sobre o futuro, a não ser que os reclamantes tenham um firme controle sobre o presente. E é justo o controle sobre o presente que falta à maioria dos habitantes do mundo globalizado. Eles não têm um controle sobre o presente porque o mais importante dos fatores que decidem sobre o seu sustento e sua posição social não está em suas mãos. E existe pouco ou nada que possam fazer, a sós ou em grupo, para trazer esses fatores de volta ao controle deles. As localidades habitadas por eles e por outras pessoas na mesma situação não são nada mais do que aeroportos sobre os quais máquinas voadoras magníficas da frota global aterrissam e decolam de acordo com seus próprios horários de voo e itinerários, desconhecidos e inescrutáveis. E é nesse tráfego aéreo caprichoso que eles têm de confiar para sobreviverem. E não é apenas a sobrevivência que está em jogo, mas o modo como eles vivem e como pensam sobre suas vidas. A autonomia da comunidade local, na descrição canônica de Ferdinand Tonnier, está baseada na densidade de comunicação realçada, acompanhada por uma intensidade das relações diárias. Quando a informação não podia viajar sem seus portadores e o transporte de ambos era lento, a proximidade oferecia vantagens sobre a distância e os bens e as notícias originadas na vizinhança próxima tinham uma vantagem diferente sobre os bens e as notícias que vinham de muito longe. As fronteiras da comunidade local eram desenhadas com clareza pelo volume e velocidade da mobilidade, determinados pelos meios de transporte disponíveis. Em poucas palavras, o espaço tinha importância, agora tem menos. Paul Virilio, ao anunciar o, abre aspas, fim da geografia, fecha aspas, sugeriu que o espaço não tem importância alguma.
Seu significado passado como um obstáculo ou até mesmo um limite para a comunicação foi eliminado. As notícias que circulam na estrutura da interação diária face a face não têm uma chance maior de se reforçarem por meio da repetição do que a informação transmitida e disseminada eletronicamente. Pelo contrário, estão numa posição inferior quando se trata de chamar a atenção. Mesmo que tenha sucesso, a maior possibilidade é a de que ela seja diminuída, abafada e despojada de seu interesse e autoridade pela informação global produzida e transmitida, que a vence em termos de espetacularidade, autoridade de números e poder de convicção. Mesmo a interpretação de assuntos, abre aspas, locais, fecha aspas, tende a vir principalmente das mesmas fontes extraterritoriais. Quanto às revisões nascidas e fomentadas localmente para que sejam niveladas com a informação eletrônica, tratadas com seriedade, confiadas e gravadas na mente, precisam primeiro ser gravadas eletronicamente e, abre aspas, vistas na TV, fecha aspas, para assim entregar ou ter confiscada sua qualidade de vínculo comunitário distinto. As chances de se formar uma, abre aspas, opinião comunitária, fecha aspas, autônoma, feita em casa, colocando os recursos sob controle comunitário autônomo, são obscuras ou nulas. A transmissão eletrônica de informação agora é instantânea e só precisa de uma tomada, o intercâmbio comunal que tentasse ignorar a mídia eletrônica, teria que se basear, como sempre fez, na mídia ortodoxa, com reuniões e conversações cuja velocidade tem, abre aspas, limites naturais, fecha aspas, e cujos custos são altos e, ao menos em termos comparativos, crescentes. O resultado é a desvalorização do lugar. O espaço físico não cibernético, onde as comunicações não virtuais ocorrem, é apenas um lugar para a entrega, absorção e reciclagem de informação do cyberespaço, essencialmente extraterritorial. Cobrar o acesso ao cyberespaço pela tarifa de chamadas locais talvez tenha anunciado o fim da autonomia comunal. Ao menos, foi seu enterro simbólico. O telefone celular, que oferecia independência até mesmo das redes telefônicas e das tomadas, desferiu o golpe final na reivindicação da proximidade física sobre o, abre aspas, estar juntos, fecha aspas, espiritual. Acrescente, abre aspas, outra direção, fecha aspas, da localidade pressagia tempos difíceis para a fórmula ortodoxa da comunidade, aquela forma enrolada em volta do núcleo de uma densa rede de interações frequentes e duradouras, à base do investimento de confiança a longo prazo. Como ressaltou Richard Sennett em seu livro A Corrosão do Caráter, abre aspas, não a longo prazo é um princípio que corrói a confiança e a lealdade é o compromisso mútuo, fecha aspas, mas hoje, abre aspas, um lugar salta para a vida com o acenar da varinha de condão daqueles que promovem o desenvolvimento, floresce e começa a decair no intervalo de uma mesma geração. Tais comunidades não estão vazias de sociabilidade ou vizinhança, mas ninguém nelas se transforma numa testemunha a longo prazo da vida de outra pessoa, fecha aspas. Sob tais condições, as, abre aspas, formas de associação fugazes são mais úteis para as pessoas do que as conexões de longo prazo, fecha aspas. Nota de rodapé. A degradação da localidade esfrega na cara dos, abre aspas, locais, fecha aspas, pessoas que não são livres para se mover e trocar de lugar por falta dos recursos necessários, a circunstância que faz toda a diferença entre os bem-vindos turistas em busca de prazer ou os executivos em viagem à procura de oportunidades de negócios e os ressentidos, abre aspas, migrantes econômicos, fecha aspas, em busca do sustento. O grau de imobilização é hoje a principal medida de privação social e a principal dimensão da falta de liberdade, um fato simbolicamente refletido na crescente popularidade do confinamento prisional como forma de lidar com os indesejáveis. Por outro lado, a velocidade de mobilidade, a capacidade de atuar de maneira efetiva sem importar a distância e a liberdade de movimento oferecida pela ausência
ou fácil revogabilidade de compromisso localizados são hoje os mais importantes fatores de estratificação em escala global e local. A hierarquia de poder emergente está mais ligada aos comportamentos das sociedades de nômades do que das sedentárias. O sedentarismo, em particular, o sedentarismo sem escolha, está rapidamente deixando de ser uma vantagem para se transformar num risco. Não faz tanto tempo que Michelle Thompson publicou um estudo da respectiva significação social, da transitoriedade e da durabilidade, demonstrando a tendência universal e permanente das classes privilegiadas de se rodear de possessões duráveis e de tornar suas possessões duráveis, e uma tendência similar para associar a fraqueza e a privação sociais a coisas de vida curta e transitória. Essa correlação, que se mantém para muitas, talvez para todas, das sociedades conhecidas do passado, está em processo de ser revertida. É um sinal de privilégio viajar levemente e evitar um apego duradouro a possessões. É um sinal de privação estar carregado de coisas que sobreviveram ao seu uso previsto e ser incapaz de separar-se delas. O bilhete de entrada para a nova elite global é a, abre aspas, confiança de viver na desordem, fecha aspas, e a capacidade de, abre aspas, florescer em meio ao deslocamento, fecha aspas. O cartão de sócio é a capacidade de, abre aspas, se posicionar numa rede de possibilidades, mais do que ficar paralisado num emprego em particular, fecha aspas. E o cartão de visitas é, abre aspas, a vontade de destruir o que se construiu, fecha aspas, abre aspas, de abandonar ou dar, fecha aspas. Todas essas características foram compiladas no mesmo livro por Richard Sennett em seu estudo de personagens sobre Bill Gates, o emblema e figura modelo da nova elite da era cibernética. O que faz dessas características o principal fator de estratificação, na verdade, o metafator, o fator que as dota de significado e coloca em movimento todas as outras parafernálias da posição social, é que elas exercem efeitos bem opostos sobre a vida, dependendo das circunstâncias de seus portadores. Os traços de caráter que geram a espontaneidade alegre e exuberante no topo se transformam em características, abre aspas, destrutivas para aqueles que trabalham bem abaixo, no regime flexível, fecha aspas. Na verdade, as novas liberdades da reencarnação contemporânea dos senhorios ausentes fazem o regime de vida, abre aspas, daqueles mais abaixo, fecha aspas, ficar mais flexível a cada dia, abre parênteses, e assim mais incerto, inseguro e perigoso, fecha parênteses. Se não de maneira proposital, então pelos efeitos não pretendidos, mas, mesmo assim, inevitáveis. Como observou Roger Freeland, aqueles no topo, abre aspas, celebram o que os outros sofrem, fecha aspas. A leveza de ser, encantadora e adotada de bom grado, transforma-se na maldição de um destino cruel, embora indômito, após descer a escada social. O caos deixou de ser o inimigo número 1 da racionalidade, da civilização racional e da racionalidade civilizada. Não é mais o epítome dos poderes da escuridão e da falta de razão que a modernidade jurou que era e fez o possível para aniquilar. Na verdade, os governos dos Estados-nação e suas cortes de escribas continuam rendendo homenagem ao governo da ordem, mas suas práticas diárias consistem no gradual, mais incessante, desmantelamento dos últimos obstáculos para a, abre aspas, desordem criativa, fecha aspas, ansiosamente buscada por alguns e placidamente aceita por outros como um veredicto do destino. O, abre aspas, governo da ordem, fecha aspas, na linguagem política de nossos tempos, significa pouco menos do que a remoção do desperdício social, dos desocupados, com a chegada da nova, abre aspas, flexibilidade, fecha aspas, do sustento e da própria vida. Quanto ao resto, o que está reservado é mais flexibilidade, mais precariedade e mais vulnerabilidade, o oposto do governo da ordem.
Quando o poder flui e flui globalmente, as intenções políticas compartilham a privação daqueles que estão, abre aspas, atados ao solo, fecha aspas. O, abre aspas, território, fecha aspas, agora desarmado e autocontido, perdeu valor e poder de atração para aqueles que podem se mover livremente. Transformou-se num alvo ainda mais vago, um sonho mais do que realidade, para aqueles que eles mesmos, imobilizados, desejariam diminuir a velocidade ou parar os movimentos dos mestres requintadamente móveis da arte de desaparecer. Para aqueles dotados de mobilidade, as tarefas de gerenciamento e administração territoriais parecem cada vez mais um trabalho sujo que deve ser evitado a todo custo e cedido para aqueles bem abaixo na hierarquia, demasiadamente fracos e vulneráveis para recusar as tarefas, mesmo que soubessem quão ineficazes e vãos seus esforços estão destinados a ser. E como todo compromisso com um lugar e toda a relação com seus habitantes é vista como um risco, mais do que como uma vantagem. Poucas companhias, abre aspas, multinacionais, fecha aspas, concordariam em investir na localidade, a não ser que, subornadas, abre aspas, compensadas, fecha aspas, e abre aspas, asseguradas contra riscos, fecha aspas, pelas autoridades eleitas. O tempo e o espaço têm sido alocados de maneira distinta nos degraus da escada do poder global. Aqueles que podem se dar ao luxo vivem apenas no tempo, os que não podem vivem no espaço. Para os primeiros, o espaço não importa, o segundo grupo luta para fazer com que o espaço importe.